Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, os evangelhos nos apresentam, pelo menos por 3 vezes, o momento em que Jesus anuncia aos seus discípulos o cumprimento de sua missão como Messias Salvador pelo mistério de sua Páscoa, paixão, morte e ressurreição. Ele anuncia pelo menos por 3 vezes, como nós podemos perceber no Evangelho de hoje. Seus discípulos estavam seguindo, seus discípulos estavam sendo formados na fé, no senhorio de Jesus. Porém, eles precisavam compreender que o cumprimento da missão do Messias Salvador se realizaria no mistério pascal. Se realizaria na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mistério central da nossa fé, mistério que dá um sentido de eternidade, um sentido de salvação para as nossas vidas, meus irmãos e irmãs. Todo discípulo de Cristo deve, por sua fé, comungar, deve viver numa comunhão profunda
com o mistério pascal de Cristo. Nós estamos caminhando na Quaresma. A Quaresma nos prepara para celebrar a Páscoa do Senhor, sua paixão, morte e ressurreição. Mas é preciso, muito além da celebração, viver no dia a dia o testemunho da Páscoa do Senhor, comprometidos com sua paixão, solidários com a morte de Cristo, para vivermos na potência do Espírito Santo que habita em nossos corações, para vivermos o dom de uma vida nova, como autênticos discípulos e discípulas de Jesus. Por isso que pelo menos por 3 vezes Jesus anunciou aos seus discípulos o mistério de sua Páscoa. Mas eles levaram um certo tempo para compreender o que significava comprometer-se com a Páscoa de Cristo. Eles levaram um tempo para compreender o que significava ter a sua vida orientada, motivada pela graça do mistério pascal de Cristo. E por isso, logo em seguida, a mãe de Tiago e de João, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, ela apresenta para Jesus esse pedido para que Tiago e João tivessem no reinado de Jesus privilégios, honrarias, que um sentasse à direita de Cristo, que o outro sentasse à esquerda de Cristo, para que eles fossem assim honrados. E Jesus deixa claro que eles ainda não compreendiam a lógica do seu reino, a lógica de sua missão. E por isso, ele pergunta para Tiago e João: vós podeis, por acaso, beber o cálice que eu vou beber? Meus irmãos e irmãs, essa pergunta que Jesus faz a Tiago e a João, ela mais cedo ou mais tarde será feita para cada um de nós. Como discípulos de Jesus, como seus seguidores, nós estamos sendo formados na escola do Evangelho. Dia após dia, nós estamos sendo formados na escola do reino de Jesus. E a lógica do reino de Jesus é esta, como Jesus disse no Evangelho, no finalzinho do seu ensinamento: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Que nessa Quaresma, irmãos e irmãs, nós nos convertamos para a lógica do reino de Jesus, para a lógica do Evangelho de Jesus. Se verdadeiramente nós queremos, para além de celebrar o mistério pascal de Cristo, mas se verdadeiramente nós queremos viver na nossa vida, no dia a dia, a comunhão com o mistério pascal de Cristo, nós precisamos nos converter para esta lógica, a lógica de que no reino de Jesus, reinar, ter privilégios no reino de Jesus, ter honrarias no reino de Jesus, é colocar-se a serviço dos irmãos, é fazer da vida um dom para promover o bem na vida dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes. E não é fazer de tudo para ter privilégios, honrarias, segundo a lógica mundana. Por que nós estamos assistindo um país tão comprometido com a injustiça social, com a corrupção, onde as nossas lideranças políticas estão comprometidas com a injustiça, com a imoralidade, com a corrupção, não se deixam tocar, não se deixam sensibilizar
pela miséria de tantos irmãos e irmãs que morrem por falta de uma saúde pública adequada, que morrem por falta de alimento, que morrem por falta de educação. Por quê? É o mistério do pecado, é o mistério dessa lógica mundana, de quem se aproveita do poder para privilégios pessoais, para honrarias próprias, se aproveita do poder e não se coloca a serviço. No reino de Jesus, irmãos e irmãs, reinar é servir. É certo que os pais educam seus filhos normalmente para que eles sejam alguém na vida, mas ser alguém na vida, segundo a fé cristã, significa estudar, trabalhar, sem dúvida, ocupar postos importantes na vida da comunidade, na vida da sociedade, mas para servir melhor os irmãos. Poder como oportunidade, autoridade como oportunidade de serviço, de amor aos irmãos, como nós veremos na quinta-feira santa, na missa da ceia do Senhor, o lava-pés, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, não veio para ter regalias, não veio para ter honrarias do mundo, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate pela multidão. Agora saibamos, irmãos e irmãs, que comprometidos com esta lógica, participantes ativos do mistério pascal de Cristo, mais cedo ou mais tarde, nós seremos chamados a responder essa pergunta que Jesus fez a Tiago e João: por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da profecia de Jeremias, Jeremias foi vocacionado à missão profética, o anúncio da palavra de Deus ao povo de Deus. E por causa do seu compromisso com a profecia, ele foi perseguido, ele foi maltratado e até mesmo ele foi morto por causa da sua missão profética. Quando nós nos comprometemos com o bem, quando nós fazemos da nossa vida um dom, um serviço de amor aos irmãos e irmãs, sobretudo os mais necessitados, nós iremos experimentar o ódio que o mistério do mal, o mistério do pecado tem em relação ao bem e a quem se compromete com o bem, a quem se compromete com a justiça, a quem se compromete com a vocação à santidade, mas cedo ou mais tarde experimentará o ódio, porque o mal não suporta o bem, o mal ataca o bem e os que estão comprometidos com o bem. Porém, o profeta, como nosso Senhor Jesus Cristo, tem essa certeza, porque pela fé ele tem consciência de ser amado por Deus. O profeta, ele coloca toda a sua confiança no Senhor. Nós ouvimos no Salmo responsorial, nesse trecho do Salmo 30, no versículo 15, o salmista diz algo lindo que deve acompanhar nossa vida, nossa caminhada. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às retaliações, às perseguições, sobretudo quando nós estamos comprometidos com a lógica do reino de Jesus, a lógica do serviço, do amor aos irmãos, da doação de vida, para poder promover a vida de Deus na vida dos irmãos. Nessas horas, irmãos e irmãs, a vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Que coisa linda na igreja nós cultivamos essa devoção à divina misericórdia. Santa Faustina, em sua experiência mística,
Ela acolheu de Jesus esse convite para rezar continuamente: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. E portanto eu não desisto de amar, eu não desisto de perdoar, eu não desisto de promover o bem, mesmo quando querem me pagar o bem com o mal, com a injúria, com a calúnia, com a injustiça. Eu persevero no bem, eu persevero na justiça, eu persevero no amor. Jesus, eu confio em vós. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.